Ele não apenas descobriu suas raízes judaicas através de sua própria ascendência Cherokee, mas também está liderando a pesquisa de DNA sobre as raízes ancestrais dos Cherokee e de outras comunidades nativas americanas. Nas profundezas dos Montes Apalaches jaz um mistério. A América nunca quis que você o soubesse. O povo Cherokee, uma das tribos mais antigas da América do Norte, possui um DNA que desafia tudo o que nos contaram sobre a história. Os cientistas esperavam uma clara ancestralidade indígena, mas o que encontraram em vez disso foi algo estranho. Algo que ligava o povo Cherokee a uma civilização diferente. Durante séculos, sussurros sobre esse segredo foram enterrados silenciados ou descartados. Mas, à medida que pesquisas modernas revelam a verdade, a pergunta se torna cada vez mais insistente: quem eram de fato os Cherokee e por que seu DNA se tornou o segredo mais obscuro da América. Junte-se a nós neste vídeo enquanto revelamos as respostas para essa descoberta. O choque do DNA que mudou tudo. O mistério do DNA Cherokee começa com o que os cientistas antes pensavam já saber. Durante décadas, a história era clara. Todos os nativos americanos descendiam de um pequeno grupo de ancestrais que atravessaram a ponte terrestre da Sibéria para o Alasca durante a última era glacial, há cerca de 15 mil a 20 mil anos. Essa teoria, conhecida como modelo da ponte terrestre, baseava-se no DNA mitocondrial, material genético transmitido apenas de mães para filhos. Os livros didáticos insistiam que todo nativo americano pertencia a um dos 4 haplogrupos maternos, A, B, C ou D. Mais tarde, um 5º haplogrupo chamado X foi adicionado. Embora fosse considerado extremamente raro, esses grupos, argumentavam os cientistas, ligavam os nativos americanos firmemente à Ásia, não à Europa, não ao Oriente Médio e certamente não à África. Mas quando os pesquisadores começaram a testar os descendentes Cherokee, tudo mudou. Em vez de encontrarem apenas os haplogrupos A, B, C e D esperados, eles descobriram algo que desafiava a história oficial. O DNA Cherokee apresentava altas frequências de haplogrupos T, U, J, H e linhagens X que não eram originárias da Sibéria. Esses marcadores estavam ligados ao Mediterrâneo, aos egípcios, aos berberes do norte da África, às populações judaicas do Oriente Médio e ao povo druze do Líbano e de Israel. Essa descoberta foi mais do que uma simples reviravolta acadêmica. Ela abalou os alicerces da história americana. Se os Cherokees carregavam esses marcadores muito antes de Colombo sequer pisar no Novo Mundo, então seus ancestrais tinham profundas ligações genéticas com algumas das civilizações mais antigas do mundo. E as evidências não se limitaram a resultados de laboratório anônimos. Elas começaram a levantar questões sobre o que mais havia sido escondido, ignorado ou acobertado. Em diversas famílias, o DNA Cherokee revelou histórias que nenhum livro didático conseguia explicar. Um dos exemplos mais surpreendentes veio de ninguém menos que Elvis Presley. Poucas pessoas sabem que Elvis reivindicava ascendência judaica e Cherokee por parte de sua mãe Gladys Love Smith. Sua linhagem materna remontava a Nancy Burdine, lembrada como uma mulher judia nascida no Kentucky, cuja mãe era considerada uma Cherokee de sangue puro chamada Pomba Branca. Quando o DNA de Elvis foi testado em 2004, confirmou-se o haplogrupo B uma linhagem indígena. No entanto, sua história familiar também incluía raízes judaicas. O próprio Elvis honrava ambas as identidades. Ele usava um colar chai judaico e até mesmo mandou colocar uma estrela de Davi no túmulo de sua mãe. Sua história revelou como a ascendência Cherokee poderia ter laços inesperados tanto com os nativos americanos quanto com o Velho Mundo. E Elvis não estava sozinho. Cornelius Dougherty, um comerciante irlandês do final do século XVII, casou-se com a filha de um chefe Cherokee. Seus descendentes carregavam os haplogrupos J e U, linhagens ligadas a populações judaicas e norte-africanas. Repetidamente, o projeto de DNA Cherokee descobriu marcadores que deveriam ser impossíveis segundo a versão oficial. Cada novo resultado aprofundava o mistério. Como linhagens mediterrâneas e do Oriente Médio poderiam aparecer no sangue Cherokee muito antes da colonização europeia. Uma possibilidade é arrepiante. A história como a conhecemos é incompleta, e antigos contatos transatlânticos podem ter deixado uma marca genética há muito esquecida. Alguns pesquisadores acreditam que a resposta está em antigas viagens, comerciantes judeus ou fenícios berberes navegadores, ou mesmo sobreviventes de civilizações esquecidas podem ter chegado à América muito antes de Colombo. Outros sugerem que os Cherokees poderiam carregar vestígios das tribos perdidas de Israel. Mas a ciência convencional tem demorado a aceitar essas ideias. A teoria da ponte terrestre é um pilar da arqueologia americana e desafiá-la significa questionar décadas de história aceita.
Se o DNA Cherokee realmente apresentar haplogrupos do Velho Mundo em altas frequências, isso significaria reescrever a história de como as Américas foram povoadas pela primeira vez. Também nos obrigaria a considerar que o contato entre o Velho Mundo e o Novo foi muito mais complexo do que qualquer coisa que nos ensinaram na escola. No entanto, as descobertas muitas vezes foram recebidas com silêncio. A genética é um tema politicamente delicado, especialmente quando ligada à identidade indígena. Governos, instituições e até mesmo as próprias tribos têm motivos para agir com cautela. Se os marcadores mediterrâneos no sangue Cherokee forem reconhecidos, poderão desencadear debates sobre ancestralidade, herança e até mesmo direitos territoriais. Para muitos é mais seguro ignorar os resultados do que encarar uma verdade que poderia abalar a ciência e a política. Mas a conclusão continua difícil de evitar. Os Cherokee podem carregar em suas veias a prova de um capítulo oculto da história da humanidade. Conexões entre mundos distantes feitas muito antes de Colombo e muito antes dos registros escritos. Então, o que esse novo mistério do DNA realmente significa para o povo Cherokee e para o mundo em geral? Continue assistindo para descobrir. O legado Cherokee e o peso do mistério. Hoje, o povo Cherokee se destaca como uma das nações mais resilientes da América do Norte. Eles suportaram séculos de perdas, remoção forçada e dificuldades. No entanto, sua cultura, língua e identidade permanecem vivas graças às revelações ocultas em seu DNA. Os Cherokee carregam não apenas a memória de sua própria história, mas também o peso de um mistério que se estende por continentes. Para os Cherokee, essa descoberta tem um duplo significado. Por um lado, estão profundamente enraizados nas montanhas e rios dos Apalaches. Por outro lado, seu sangue revela laços com terras distantes, o Oriente Médio, o norte da África e o Mediterrâneo. Conexões que os ligam a algumas das civilizações mais antigas do mundo. Esse legado duplo desafia a forma como a história tem sido escrita há muito tempo. Atualmente, as comunidades Cherokee continuam trabalhando para preservar o que as torna únicas. Sua língua ameaçada de extinção está sendo ensinada nas escolas e transmitida pelos anciãos. Suas cerimônias, canções e histórias estão sendo registradas e compartilhadas, mantendo seu espírito vivo para as futuras gerações. Com o mistério do DNA em mente, esses esforços culturais assumem uma importância ainda maior. Eles mostram que a herança Cherokee não se resume à sobrevivência. É a prova de uma história antiga e global. Cientistas e historiadores podem continuar debatendo o significado do DNA, mas para os Cherokee a verdade já está clara. Suas linhagens contam uma história de jornadas através dos oceanos, encontros esquecidos e um passado muito mais antigo do que os livros didáticos admitem. Este mistério não se limita ao passado. Ele também remodela a nossa visão do futuro. Lembra-nos que a história não é uma linha reta, mas uma vasta teia de conexões que se estende muito além do que imaginávamos. Antes da revelação do mistério do DNA, o povo Cherokee sempre fora associado aos Montes Apalaches, de onde realmente vieram os Cherokee. Muito antes dos testes de DNA revelarem seus segredos, antropólogos e historiadores debatiam sobre a verdadeira origem dos Cherokee. Duas teorias principais surgiram. A primeira sugere que os Cherokee, um povo de língua iraquiana, migraram para o sul em direção aos Montes Apalaches vindos da região dos Grandes Lagos em tempos antigos. Essa teoria é apoiada por relatos do final do século XIX coletados pelo etnógrafo James Mooney, que registrou tradições orais de anciãos Cherokee descrevendo tal migração. A segunda teoria argumenta o oposto, que os Cherokee estavam enraizados no Sudeste há milhares de anos e que a própria língua iraquoan pode ter se desenvolvido lá em vez de no Norte. Evidências arqueológicas apoiam essa visão, apontando para fases culturais que antecedem a história registrada. Durante o período Woodland Médio entre 200 e 600 d.C., acredita-se que os ancestrais dos Cherokee viveram no que hoje é o oeste da Carolina do Norte. Eles construíram montes de terra, incluindo o Montículo Biltmore, perto do rio Swanoa, descoberto em 1984. Mais tarde, durante a fase Pisgah da cultura mississippiana dos Apalaches do Sul, entre 100 e 500 d.C., seus assentamentos se tornaram mais complexos. As cidades frequentemente apresentavam um único monte em forma de plataforma que servia como centro político e cerimonial, cercado por aldeias menores. A maioria dos arqueólogos concorda com essa cronologia, mas alguns argumentam que a presença Cherokee na região remonta a tempos ainda mais antigos, sugerindo uma conexão muito mais profunda com a terra, sejam migrantes do norte ou antigos habitantes do sudeste. Uma coisa é certa: a história.
Cherokee começa muito antes do contato com os europeus, enraizada em culturas que deixaram sua marca na terra, nas pedras e na memória. Mas que outros relatos sobre a história inicial dos Cherokee foram registrados, vamos descobrir. A antiga Ordem dos Cherokee, na década de 1830. O escritor americano John Howard Payne visitou os Cherokee na Geórgia e registrou o que os anciãos lhe contaram sobre suas tradições. De acordo com os documentos de Payne, a sociedade Cherokee já foi dividida em dois grupos poderosos. A primeira foi a organização branca composta por anciãos dos 7 clãs. Essa ordem sacerdotal supervisionava a cura, a purificação e a oração, guiando a vida espiritual do povo. O segundo grupo era a Organização Vermelha, composta por homens mais jovens encarregados da guerra, uma atividade que os Cherokee consideravam impura e perigosa. Com o tempo, esse sistema mudou. Alguns historiadores acreditam que a classe sacerdotal conhecida como Anikotani se corrompeu, levando a uma revolta que causou sua queda. O etnógrafo James Mooney, que estudou os Cherokee no final do século XIX, atribuiu o declínio do poder sacerdotal a essa revolta. Nessa época, o conhecimento religioso não era mais hereditário, mas baseado na habilidade individual, permitindo que curandeiros e líderes emergissem por meio da competência e não pelo nascimento. Outro tesouro da herança Cherokee surgiu com a invenção do silhueta Cherokee por Sequoyah na década de 1820. Inicialmente, apenas os curandeiros conhecidos como Didanvisky o utilizavam para registrar conhecimentos sagrados considerados espiritualmente poderosos. Mas logo a língua escrita se espalhou por toda a nação, preservando histórias, cerimônias e sabedoria para as gerações futuras. Este vislumbre da sociedade Cherokee revela um povo cujas tradições eram profundas, mesclando espiritualidade, liderança e sobrevivência. Também nos lembra que os Cherokee carregavam não apenas linhagens misteriosas, mas também uma força cultural que lhes permitia resistir a todas as tempestades. Mas como o povo Cherokee entrou em contato com outros seres humanos pela primeira vez, continue lendo para descobrir. Primeiro contato com o Velho Mundo. O primeiro contato conhecido dos Cherokee com os europeus ocorreu no final de maio de 1540, quando a expedição espanhola de Hernando Dotto atravessou suas terras perto da atual Embryville, no Tennessee. Os espanhóis chamaram a região de Guasili e passaram por muitas aldeias que mais tarde seriam identificadas como Cherokee na Geórgia e no Tennessee. Eles chegaram a registrar a existência de uma nação chamada Xalak, vivendo perto do rio Kioi, no ponto de encontro entre a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Geórgia. Mas esse contato trouxe mais do que comércio ou curiosidade. Trouxe devastação. Novas doenças trazidas pelos europeus e seus animais se espalharam pelas comunidades Cherokee, dizimando inúmeras pessoas que não possuíam imunidade natural. Populações inteiras em todo o Sudeste foram dizimadas antes mesmo que um contato duradouro fosse estabelecido. Uma segunda expedição espanhola chegou em 1567 sob o comando de Juan Parardal, que buscava uma rota terrestre para as minas de prata no México. Acreditando erroneamente que os Montes Apalaches estavam conectados às montanhas mexicanas, Partardo construiu 6 fortes no interior do Sudeste, incluindo um em Jawara, um poderoso território da tribo mississippiana. Os povos nativos relutantes em aceitar o domínio estrangeiro se rebelaram e mataram quase todos os soldados estacionados nos fortes. Apenas um sobreviveu. Partardo já havia retornado à sua base e os espanhóis nunca mais tentaram colonizar as terras Cherokee. Esse violento primeiro contato deixou cicatrizes, mas também demonstrou a resiliência dos Cherokee, um povo determinado a permanecer enraizado em sua terra natal, apesar da tempestade do império que se aproximava. Mas quais lutas o povo Cherokee enfrentou e como elas os afetaram, continue assistindo para descobrir. A trilha onde eles choraram. Na década de 1830, os Cherokee estavam sob crescente pressão de uma população branca em expansão. A corrida do ouro em torno de Dalenega, na Geórgia, alimentou a ganância pelas terras Cherokee. O presidente Andrew Jackson defendeu a remoção, alegando ser a única maneira de evitar a extinção, citando outras tribos como os Mohegan e os Delaware. Mas as evidências mostravam o contrário. Os Cherokee haviam adotado técnicas agrícolas modernas, construído escolas e mantido uma economia próspera. Eles não estavam desaparecendo, estavam prosperando. Em 1830, o chefe John Ross liderou uma delegação Cherokee à Suprema Corte dos EUA, buscando o reconhecimento de sua soberania. No caso Worcester versus Geórgia, a corte decidiu que os Cherokee tinham direito à proteção federal contra os governos estaduais. Mas a Geórgia ignorou a decisão e Jackson não fez nada para aplicá-la. A pressão pela remoção continuou mais forte do que nunca.
Em 1838, a maioria dos Cherokees foi forçada a marchar para o oeste sob a Lei de Remoção Indígena. Essa jornada ficou conhecida como a Trilha das Lágrimas, ou em Cherokee, Ayandula, a trilha onde eles choraram. Milhares morreram de doenças, fome e exaustão. Famílias foram separadas e os sobreviventes carregaram cicatrizes que durariam gerações. Alguns proprietários de escravos Cherokee chegaram a trazer consigo afro-americanos escravizados, demonstrando o quão complexa e trágica era aquela época mesmo após alcançarem o território indígena. O conflito dilacerou a nação. Em 22 de junho de 1839, o Major Ridge, John Ridge e Elas Budino foram assassinados por outros Cherokee que consideravam o Tratado de Nova York uma traição. O sangue foi derramado não apenas pelas mãos de forasteiros, mas também dentro da própria nação. A Trilha das Lágrimas permanece um dos capítulos mais sombrios da história americana. Uma história de resiliência diante de perdas inimagináveis. Para os Cherokee foi a prova de que não importa o quanto lutassem para se adaptar, sua sobrevivência seria testada da maneira mais cruel. Então, como as mulheres preservaram a tradição Cherokee, vamos descobrir. Mulheres doadoras da vida e guardiãs da tradição. Na sociedade tradicional Cherokee, as mulheres ocupavam um lugar de honra e poder. Eram as chefes de família proprietárias de terras e agricultoras dos campos familiares, como mães dos clãs. Moldavam a identidade e a linhagem. As mulheres eram respeitadas como doadoras da vida, não apenas pelo parto, mas também pelo cultivo das plantações que sustentavam a comunidade. As matriarcas dos clãs carregavam a responsabilidade da liderança, enquanto outras, tanto no passado quanto no presente, também atuavam como guerreiras protegendo seu povo. Acima de tudo, as mulheres Cherokee eram as guardiãs da tradição encarregadas de preservar histórias, cerimônias e cultura. Mas esses papéis começaram a mudar sob a pressão do mundo exterior. Entre 1776 e 1835, ondas de influência europeia trazidas primeiro por exploradores como Dotto, depois pela expansão americana e pelo trabalho missionário, impuseram novos padrões sociais à vida Cherokee. A estrutura matriarcal e centrada na comunidade deu lugar a um modelo dominado pelos homens, influenciado pelas políticas dos AUA e pelo programa de civilização promovido por líderes como Washington e Jefferson. Com o passar do tempo, homens e mulheres Cherokee foram forçados a assumir papéis moldados mais pelas normas europeias do que por suas próprias tradições. Mesmo assim, as mulheres Cherokee jamais perderam seu lugar como pilares culturais. Ao salvaguardar a língua, as histórias e a essência espiritual de seu povo, elas garantiram a perpetuação da identidade Cherokee. Seu papel nos lembra que a resiliência não se encontra apenas em batalhas ou na superação de adversidades. Ela também reside no trabalho silencioso e constante de manter a memória viva. Como as mulheres preservaram a tradição, como a nação Cherokee se reconstruiu e se tornou a nação forte que é hoje, continue acompanhando para descobrir. Sobrevivência política e renascimento de uma nação. Após a tragédia da Trilha das Lágrimas, o povo Cherokee reconstruiu suas vidas em território indígena. Eles haviam perdido suas terras ancestrais, mas não sua nação. Em 1866, após a Guerra Civil, os Estados Unidos prometeram aos Cherokee uma pátria permanente, mas essa promessa teve um preço. Os Cherokee foram forçados a ceder parte de suas terras no oeste, que mais tarde foram incorporadas ao que se tornou o território de Oklahoma, diferentemente de muitas outras tribos. A nação Cherokee detinha suas terras em propriedade plena e não sob tutela do governo dos AUA. Essa independência foi singular, mas também colocou os Cherokee no centro de constantes lutas políticas. Embora a Lei de Alocação Geral tivesse originalmente isentado as 5 tribos civilizadas, legislações posteriores revogaram essas proteções, forçando a nação Cherokee a dividir suas terras em lotes individuais. Em 1906, o Congresso aprovou a Lei das 5 Tribos, que muitos acreditavam ter dissolvido os governos tribais. Por décadas, os tribunais apoiaram essa interpretação e a nação Cherokee quase desapareceu como governo funcional. Quando William Charles Rogers, o último chefe principal aprovado pelo Senado, faleceu em 1917, o governo federal começou a nomear chefes diretamente. Seus mandatos eram frequentemente tão curtos que lhes rendiam o título de chefe por um dia. 6 homens ostentaram esse título, sendo o primeiro A.B. Cunningham, que serviu por pouco mais de 2 semanas em novembro de 1919. Foi um símbolo doloroso de quão distantes os Cherokee haviam sido de seu outrora forte sistema de autogoverno. A situação começou a mudar na década de 1930, durante o New Deal de Franklin D. Roosevelt. Seu governo incentivou as tribos a se reorganizarem sob a Lei de Reorganização Indígena de 1934. Os Cherokee aproveitaram essa oportunidade.
Em 1938, eles se reuniram em Fairfield, Oklahoma, para realizar uma convenção geral e eleger seu próprio chefe. J.B. Milne venceu a votação. E em 1941, o próprio Roosevelt confirmou a eleição. A nação Cherokee havia dado o primeiro passo rumo à soberania. Em 1949, W.W. Keeler foi nomeado chefe, um homem que também atuou como presidente da Phillips Petroleum. Na década de 1970, uma nova era chegou. A política de autodeterminação indígena do presidente Richard Nixon permitiu que os Cherokee reconstruíssem verdadeiramente seu governo. O povo elegeu Keeler como chefe, substituindo a nomeação pela democracia mais uma vez. Ele foi sucedido posteriormente por Ross Swimmer. E em 1975, os Cherokee redigiram uma nova constituição sob o nome de Nação Cherokee de Oklahoma. Ratificada em 1976, ela restaurou a voz, a estrutura e o poder do povo. Então, chegou um momento histórico. Em 1985, Wilma Maniller foi eleita a primeira chefe mulher da nação Cherokee. Sua liderança simbolizou mais do que apenas progresso. Foi um retorno às tradições ancestrais quando as mulheres Cherokee detinham o poder como matriarcas de clã e líderes comunitárias. Foi também uma declaração para o mundo. Os Cherokee sofreram perdas, traições e remoção forçada, mas nunca desapareceram. Seu governo, seu povo e sua história continuaram. Então, o que você acha do mistério do DNA do povo Cherokee? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo exibido na sua tela para acompanhar as histórias dos seus artistas favoritos. Até lá!